E estamos de volta com o Viva Voz aqui no ponto final, falando de assuntos internacionais, porque no fim de semana houve novas reuniões para tratar do acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, mas existem várias dificuldades postas no caminho para a concretização desse acordo. E para falar sobre esse assunto com a gente, está na linha o professor Roberto Ibel, que é professor de Relações Internacionais da ESPM, em São Paulo. Boa noite, professor. Obrigada por nos atender. Boa noite, Vera, Débora, todos que estão ouvindo a Rádio CBN. Boa noite, professor. Professor, a gente tem aí, colocado o plano apresentado pelo Donald Trump, negociado com Volodymyr Zelensky, para pôr fim à guerra que já dura anos e anos da Rússia contra a Ucrânia, mas ele tem várias dificuldades de implementação. Como o senhor se coloca diante da possibilidade de sucesso desse plano? O senhor é cético, otimista? Como o senhor se classificaria aí? Olha, Vera, eu me considero muito cético com relação a este plano e a todos que foram apresentados ao longo deste ano de 2025. Eu diria cético e também acho que muito realista, no sentido de olhar para a realidade do que está acontecendo lá no leste europeu. O presidente Trump se utiliza, claro, sempre de uma narrativa, de que, inclusive durante a campanha, já no quase ano retrasado, ano passado, mas no quase 2026, dizendo que resolveria a guerra em poucas horas, em poucos dias, e não resolveu, está completando aí um ano de mandato presidencial. Estamos distantes. Ontem, o presidente Trump se encontrou com o presidente Volodymyr Zelensky, anunciou aí garantias, uma promessa de garantias de que os Estados Unidos se comprometeria com até 15 anos da defesa da Ucrânia, caso a Ucrânia aceitasse os termos deste acordo de cessar-fogo e depois um acordo de paz com a Rússia. Zelensky pediu 50 anos, e está tudo em aberto. Eu acho que é muito difícil a gente prospectar um cenário mais otimista neste momento, quase 4 anos da guerra, porque o que Putin pede, o que Zelensky pedem, praticamente anula um pedido do outro. Zelensky não quer abrir mão dos territórios, Putin exige o controle do Donbás e da Crimeia. Então, acho que enquanto não se chegar a um denominador comum, a gente vai ficar muito nesse campo de promessas, de narrativas, de garantias do governo Trump, de que estamos próximos à paz, mas efetivamente, no campo real da guerra, eu acho que a gente ainda está muito distante desse cessar-fogo definitivo. Pois é, professor, e hoje a gente teve aí um novo fato que coloca tudo isso em xeque, A declaração de Putin, a acusação feita por Putin de que a Ucrânia fez um ataque à residência dele em Moscou. E ele disse hoje, na conversa que ele teve com o presidente Donald Trump, que trouxe esse fato, esse suposto ataque, disse que o Trump ficou chocado, o Moscou disse que não vai responder a esse suposto ataque, o Zelensky está negando a acusação, dizendo que o Sergei Lavrov está mentindo. Tudo isso dificulta ainda mais essa negociação, não? Exato, Débora. Eu tenho a impressão, que também é compartilhado até por vários outros colegas analistas internacionais, de que Putin quer ganhar tempo, Então ele se coloca aberto ao diálogo, recebe os emissários de Washington, teve aquele encontro em agosto com o presidente Trump no Alasca, mas ele quer ganhar tempo. É uma guerra que hoje está num curso muito favorável, eu diria, para a Rússia. A Rússia tem conseguido manter as suas posições, tem controlado esses territórios que para os russos são estratégicos, conseguiu inviabilizar neste momento a ascensão da Ucrânia, tanto a OTAN como a União Europeia, tem trânsito com o governo Trump nos Estados Unidos e ainda consegue também apresentar crescimento econômico, inclusive superior ao do Brasil, apesar das sanções econômicas dos países do Ocidente. Então é um cenário, digamos, abre aspas, confortável para o presidente Vladimir Putin, e utiliza dessa retórica, que qualquer ataque ucraniano, qualquer agressão, resposta ucraniana à Rússia é utilizada já como uma narrativa para voltar alguns passos atrás nas negociações, como este caso agora de hoje,
de que ele alega que os ucranianos teriam tentado atacar uma das residências do presidente Vladimir Putin. Então, e ele ganha tempo com isso. Veja bem, a gente está quase nos 4 anos dessa guerra, né, e a Rússia conseguiu manter as suas posições, conseguiu aparentemente alcançar os seus objetivos, enquanto que Zelensky enfrenta dificuldade para conseguir tanto apoio dos Estados Unidos, até mesmo legitimidade interna. Hoje há uma pressão muito grande na Ucrânia para 2 questões: para que Zelensky tenha que ceder esses territórios para acabar a guerra, e uma pressão também para a realização de eleições, né, que estão aí atrasadas quase 2 anos, em virtude da lei marcial por causa da guerra. Então o Zelensky também começa a ser cobrado hoje internamente. Acho que é um cenário, eu diria, muito pior para Zelensky, que obviamente já sofre com as consequências da guerra, do que do próprio presidente Vladimir Putin na Rússia. Por todas essas razões, né, professor, parece pouco provável que a Ucrânia, que já teve de ceder, aceitando esse plano de paz, que está nessa situação fragilizada, que tem até escândalos de corrupção no governo Zelensky, aí depois desses 4 anos, fosse empreender um ataque a uma das residências do Putin, justamente na cara do gol ali, para a assinatura desse acordo, né? Mas como a gente não tem fontes fidedignas de informações, a gente fica muito a depender dessas narrativas, né? Esse tem sido um problema durante todo o curso dessa guerra, né? Exato, Vera. Eu diria que isso até é uma característica muito específica dessa guerra. Claro que aconteceu também em outros conflitos, né? Até na própria faixa de Gaza, que foi uma guerra concomitante, digamos assim, mas é algo que a gente conversa também com os nossos alunos de relações internacionais, e que como as narrativas hoje ganham um papel tão forte, eu diria, quanto o próprio conflito bélico, o conflito militar, né? Porque elas acabam despertando aí as paixões político-ideológicas, acabam despertando também o apoio, e esse apoio não é apenas político, mas também econômico e financeiro, para os 2 lados dessa guerra, né? O que a gente esperava, e eu comentei isso várias vezes aqui na CBN, quando começou a guerra em 2022, é que talvez a guerra fosse seguir o mesmo caminho que a guerra na Geórgia, a guerra entre a Rússia e a Geórgia. A Rússia controla hoje virtualmente 2 regiões separatistas, né, da Geórgia, o Ossétia do Sul e a Abcásia, e a guerra terminou, né, e a Geórgia conseguiu ter um acordo, né, com a União Europeia, não entrou na União Europeia, mas é candidata, conseguiu manter relações com o Ocidente, e a Ucrânia optou obviamente, né, também prezando pelo direito internacional, pela defesa do seu território, né, da sua soberania, mas que tem trazido essas perdas, e eu diria até muito significativas, para o governo do presidente Zelensky. Então é um cenário que a gente não consegue prospectar um horizonte, infelizmente, positivo para os ucranianos no médio e eu diria até mesmo no longo prazo, né? Porque, de novo, a Rússia vem ganhando tempo, Putin vem ganhando tempo e consegue até mesmo, eu diria, trazer o presidente Trump para essa sua narrativa, né? Aproximar da sua narrativa e não da narrativa dos ucranianos. Professor, para a gente ir se encaminhando aqui para a conclusão, pelo menos aqui de minha parte, nesse acordo tem a oferta dos Estados Unidos de garantias, de proteção à Ucrânia por 15 anos, e Zelensky pede para que seja ampliado para 50. Por que é importante essa ampliação? Quer dizer, essa ampliação seria importante por quê? Porque garantiria, na perspectiva da Ucrânia, né, de que os Estados Unidos se comprometeria com um longo prazo. 15 anos, em termos históricos, é um período de tempo muito curto, né? Então, seria uma garantia de longo prazo de que, mudando governos, né, mudando inclusive até mesmo o governo da Rússia, e acho que esse é o cálculo que os ucranianos fazem, que talvez Putin tenha uma capacidade até de saúde para liderar a Rússia por mais 10, 15 anos, que se extrapolasse esse período e seria uma garantia de longuíssimo prazo. Só que se a gente olha na história da política externa norte-americana, né, os Estados Unidos não faz acordos de longos prazos, de longuíssimo prazo. Talvez o mais evidente seja o do Canal do Panamá, mas que é uma outra questão. A gente não está falando de uma questão de guerra, né, uma questão geopolítica, bélica. Então, essa é a barganha que os ucranianos tentam impor aos norte-americanos. Nós dificilmente vamos aceitar, porque a gente não sabe como é que o mundo estará daqui a 50 anos. Né? Não saberemos quem será o governo dos Estados Unidos daqui a 50 anos, ou até na próxima eleição. Então, eles colocaram essa estimativa, esse prazo muito alto, justamente para mostrar que seria até uma parceria militar.
entre ucranianos e norte-americanos. Mas dificilmente os Estados Unidos vai aceitar essa proposta ucraniana, até porque também há interesses, né, do governo do presidente Trump de tentar construir um diálogo, construir uma relação com a Rússia, trazer a Rússia de volta para o Ocidente e afastá-la da China, né, que aí seria o grande objetivo do governo do presidente Trump nesse momento. É isso, Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da ESPM São Paulo. Obrigada, professor, pelos esclarecimentos. Já fica o convite para o senhor voltar em outras oportunidades. Muito obrigado, aceitarei com certeza e um excelente final de ano a todos. Obrigada. Para o senhor também. Obrigada, professor. Uma boa virada de ano.